Na advocacia, muita gente acredita que o escritório cresce só porque os casos aumentam. Aumentando os casos, existem demandas judiciais ou extrajudiciais e os clientes, por sua vez, acabam indicando o escritório uns para os outros. Mas na prática mesmo, o que sustenta o crescimento é a forma como o escritório funciona por dentro. A rotina, o fluxo de tarefas, o jeito de registrar informações e acompanhar cada caso. Quando cada um trabalha de um jeito, sem um padrão, o escritório pode até andar. Só que todo mundo vive cansado e com aquela sensação constante de que está enxugando gelo e está tudo sempre em atraso. E é muito comum o advogado sentir que passa o dia inteiro resolvendo urgência, pendência para todos os lados. O prazo que aparece na véspera, a audiência que quase foi esquecida, o software que precisa ser renovado e não foi e não apareceu, as intimações que deveriam aparecer, o documento que o cliente não enviou, a minuta que não foi revisada, aquela planilha financeira desatualizada que o advogado não está entendendo porque não tem um financeiro adequado para acompanhar tudo isso. No fim do dia, aquela sensação de que trabalhou muito, mas na verdade não sabe exatamente para que lado vai no dia seguinte e que também não avançou. E com toda honestidade, talvez isso nem seja a falta de capacidade técnica para resolver os problemas que aparecem no colo desse advogado. É, na verdade, a ausência da gestão. E é aquela sensação de desgaste, é porque falta um desenho operacional mínimo. Eu não estou falando que precisamos ser especialistas em atividade de gestão, que devemos agora saber de todas as ferramentas, teses, teorias sobre a administração interna do escritório. Não é isso. A gestão operacional do escritório precisa de um caminho de organização para entender que cada demanda que aparece, tanto as demandas direcionadas para o cliente, como aquele circuito operacional que está ali correndo na veia do escritório, que é um ambiente extremamente vivo, precisa de um apoio. Quem atende primeiro, como vai desenrolar esse atendimento para depois, o que registra, onde coloca, existe um sistema em rede, não tem, como que vai ser arquivamento de cada pasta, e vai ter esse checklist no final, enfim, é uma linha de produção jurídica combinada com esse circuito operacional. Cada etapa pode ter ou não um responsável, vai depender da estrutura de cada escritório, se é uma sociedade, se é um escritório só atualmente direcionada para um profissional liberal, que não vai ficar assim por muito tempo, porque quem se organiza desde já tende, ainda bem, a um crescimento muito presente em curto espaço de tempo. Cada etapa, então, precisa de um mapeamento, um padrão e um ponto de partida e de conferência. Tudo vai começar lá na porta de entrada, no momento do atendimento do cliente, que depois se transforma numa consulta jurídica. E depois, isso vai ser direcionado para aquela triagem das informações. Cada cliente precisa ter uma estrutura documental, digital, mas sempre unificada dentro do ponto de vista do cliente, quem me dá a comunicação, como que eu recebo isso, quais são os próximos passos. O cliente está sempre preocupado com os próximos passos, mas isso é papo para uma aula sobre o direcionamento a ser dado com o cliente. A nossa visão aqui e agora dessa aula é para entender a rotina por trás da produção jurídica, os checklists operacionais que vão ajudar realmente a manter um padrão de qualidade. Se é uma advocacia empresarial, se é uma advocacia imobiliária, se é uma advocacia em família, em sucessões, específica, especializada em planejamento patrimonial sucessório, não importa. Para todo esse conjunto de nichos, nós temos um checklist que vai proteger a estrutura em si, que é pulsante e precisa de direcionamento. Isso vai reduzir desgaste e aquela sensação que sempre está tudo acontecendo com urgência. O ponto sensível existe procedimento para tudo, e é com base nesse procedimento que a gente começa a pensar no operacional interno. Procedimento para agenda, procedimento para controle financeiro, procedimento para cuidar da divisão sistemática de tarefas,
procedimento para atender melhor o cliente, porque as informações de base também estão corretas. Sem tudo isso devidamente ajustado, não tem nem como ainda pensar no marketing. Por quê? O marketing não se sustenta sem a organização interna. Que adianta um advogado recém-formado começar a criar fórmulas de conteúdos mirabolantes e divulgar em suas redes sociais? Chega o cliente, ele não tem nada de conteúdo interno para atender esse potencial cliente. É o gargalo que precisa ser melhor trabalhado. Identificando esses gargalos, a execução pode criar um outro rumo. O retrabalho vai diminuir e a operação passa a ser ajustada. Se você gostou, não deixe de curtir, não deixe de pensar em se inscrever no canal e fique comigo nos próximos vídeos em que trabalharemos também as questões que figuram no campo dos bastidores na advocacia. Eu te espero no nosso próximo encontro, mas sem antes esquecer que se você quer entender tudo isso aplicando essas estruturas de operações internas para uma advocacia em família, você pode entrar na Nova Prática em Família, que cuida de todos esses artifícios importantes da gestão, do atendimento, do mapeamento de produtos, da esteira de produtos jurídicos e do plano jurídico de negócio para o escritório. O link está aqui na descrição desse vídeo. Até o nosso próximo encontro.